Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Irmãos, em tempos passados eu tive a oportunidade aqui, nos cultos semanais, quando ainda não tínhamos os pequenos grupos, de fazer uma exposição de todo o livro do Apocalipse, inclusive do texto que nós lemos. Nós sabemos o quanto a palavra de Deus ela é preciosa. Eu posso aqui fazer 3 sermões durante um mês no mesmo texto e vou trazer mensagens diferentes para os irmãos. Porque quando você está diante daquele texto, mesmo que você tenha falado 20 vezes naquele texto, você extrai uma nova mensagem para a sua vida, que edifica a sua vida. Já tive a oportunidade de refletir neste texto com os irmãos e gostaria de fazê-lo novamente. Nós vimos, através do Dr. Marcos Eberlin, quando aqui esteve falando a respeito da teoria do design inteligente, que Deus conhece cada estrela do universo e chama cada uma pelo seu nome. Assim como podemos perceber, através de sua exposição, que Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo da nossa cabeça. O salmista vai dizer que Deus é aquele que nos sonda, nos conhece, Ele penetra os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos, Ele conhece as nossas palavras, mesmo antes que elas cheguem à nossa língua. Vai dizer mais o salmista, que Deus nos cerca por trás e por diante. Ele sabe tudo, vê tudo e a todos sonda exaustivamente. Eu estou falando, irmãos, da onisciência de Deus. Eu estou dizendo que Deus é onisciente, isto é, Ele conhece e vê
todas as coisas. Muito bem. No livro do Apocalipse, lá no seu primeiro capítulo, nós vemos que João tem uma visão do Cristo glorificado no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já no capítulo 2 deste livro, Jesus agora, nós o vemos andando por suas igrejas, como o bom pastor que ele é, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele visita cada uma delas com o propósito de sondar, de disciplinar, de exortar, de consolar e de fazer promessas às suas igrejas. E é interessante que, ao ler este livro, o livro da Revelação, nós vemos que Jesus se utiliza da mesma expressão em todas as igrejas por ele visitadas. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o lugar em que tu habitas. Jesus é onisciente, ele é Deus. Jesus, cujo os olhos são como chama de fogo, vê e conhece o que se passa em suas igrejas, ele vê e conhece o que estamos fazendo ou deixando de fazer. Mas é interessante, irmãos, que de todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Por quê? Porque você não encontra Jesus fazendo nenhum elogio a esta igreja. Talvez, como alguém disse, que a única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim uma opinião completamente falsa. Eu vou usar no tema de nossa mensagem de hoje um termo da medicina que se chama diagnóstico. É palavra da área da medicina que significa a qualificação de um médico em relação a uma doença ou condição física ou mental com base nos sintomas observados. Mas diagnóstico também pode ser conhecimento de alguma coisa através de certos sinais. E o que nós vemos no texto lido é um diagnóstico feito pelo médico dos médicos, o médico do físico, o médico da alma, o nosso médico espiritual. E ele faz um diagnóstico espiritual sobre a condição da igreja de Laodiceia. É o tema da nossa mensagem de hoje. Irmãos, na igreja de Laodiceia, Jesus viu coisas gravíssimas que estavam acontecendo com os membros daquela igreja e que eles mesmos não estavam conseguindo enxergar, pois, como diz o texto, eles estavam cegos, isto é, eles estavam sem percepção espiritual. E o que Jesus viu de tão grave nesta igreja? Primeiramente, irmãos, ele diagnosticou o estado de saúde da igreja. Irmãos, sábado, eu e a minha comissão executiva estivemos em Chapadão do Sul, visitando parte da igreja que lá se dividiu, e eu fiquei, e os meus colegas ficamos impressionados com a cidade, uma cidade rica, uma cidade bem organizada, com ruas grandes,
avenidas grandes. Era uma cidade rica, com habitantes ricos, e, consequentemente, aquela igreja que se dividiu era uma igreja rica, como era Laodiceia. Laodiceia era um centro comercial do Vale de Lico, perto de outras cidades como Hierápolis e Colossos. Uma cidade com uma ênfase na medicina, pelas suas águas termais frias e quentes, e pela fabricação de um colírio especial para os olhos, rica como poucas. Os historiadores dizem que era uma cidade tão rica que, quando lá aconteceu um grande terremoto, eles mesmos sorgueram a cidade sem pedir nenhuma ajuda para o Império Romano, para Roma. Tal era a riqueza daquela cidade. Uma cidade com um grande investimento público e privado. Enfim, irmãos, uma cidade boa para viver, com crescimento econômico e qualidade de vida, perto de outras metrópoles e tendo cultura e lazer dentro dela. Nada que invejar das nossas cidades, como Mineiros, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul. Então, a igreja, ela se estabeleceu naquilo que a gente pode chamar de um paraíso evangelístico, podendo crescer e ser notória aos olhos da comunidade. Foi uma igreja rica e poderosa economicamente, usufruindo os benefícios de viver dentro de uma economia pujante e próspera. Mas algo acontece com esta igreja. Porque Cristo se queixa. Cristo fala a respeito da letargia desta igreja, quando diz, não era fria, isto é, indiferença completa, manifesta, e nem quente, de zelo fervoroso, mas era morna, tépida. Irmão, ser morno no âmbito espiritual é viver sem propósito, é viver sem um alvo. Viver assim é como fazer uma viagem sem saber o destino, porque quem não tem propósito não tem entusiasmo. O morno jamais vence, mas também jamais perde. Nunca será um vencedor e nunca será um perdedor, porque jamais lutará por algo. O problema da igreja de Laodiceia, irmãos, não era teológico, não era heresias, nem moral. Não havia falsos mestres, não havia falsos pastores, nem heresias. Não havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há na carta menção de hereges, de malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era o fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. Tanto é que Jesus Cristo, estou a ponto de vomitar-te, sinto náuseas. Irmãos, a igreja morna é aquela que é amiga do mundo. E a mornidão espiritual, ela causa náusea no Senhor da igreja. Por quê? Porque o crente morno não faz diferença na vida das pessoas.
Igreja morna é aquela que é amiga de Cristo e amiga do mundo ao mesmo tempo. Igreja morna é aquela que bebe o cálice do Senhor, mas também o cálice dos demônios. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. E as palavras de Cristo, irmãos, são duras e difíceis de engolir, porque vomitar é uma reação própria do corpo humano para se manter saudável. E para Jesus era melhor vomitar um grupo de pessoas pecadoras, de pessoas comprometidas com a igreja e com o mundo ao mesmo tempo, do que adoecer o corpo dele, a igreja. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la de sua presença. Esse é o diagnóstico que Jesus faz daquela igreja. Mas, em segundo lugar, ele diagnosticou que a igreja não sabia qual era a sua realidade. Pois dizes, versículo 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, eu chamo isso aqui da tragédia do auto-engano. A palavra auto-engano refere-se aos fenômenos relacionados a mentir para si mesmo. A diferença entre mentira e auto-engano é que, na mentira, a pessoa está ciente de que não está dizendo a verdade, enquanto no auto-engano aceita como verdade uma realidade que é falsa, sem ter consciência disso. É por isso que Jesus diz, olha aqui, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia se considerava rica e era pobre. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. A igreja disse, não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. E a gente sabe, irmãos, que o amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A tragédia de não ser o que se projetou ser e o ser o que nunca se imaginou ser. Este era o problema de Laodiceia. Estava orgulhosa do seu ouro, de suas roupas e de seu colírio, mas era pobre, nua e cega. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem sua vida religiosa, mas chega o Senhor de Jesus, da igreja, aquele que tudo vê, aquele que é onisciente, e os acusa, cegos, mendigos, nus, mendigos apesar de seus bancos abarrotados de dinheiro, cegos apesar de seus pós frígios, de seus colírios, e nus, apesar de suas fábricas de tecidos de lã. São mendigos porque não tem como comprar com o dinheiro o perdão de seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas, vestiduras brancas que são as roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual.
Irmãos, o que a gente precisa fazer, eu, pastor Christopher, nós os pastores, nós os presbíteros, nós os diáconos, a igreja, nós precisamos nos examinar, não podemos contentar-nos com a nossa própria opinião e com a opinião humana a respeito de nós mesmos e mas perguntar pela opinião do Senhor. Devemos perguntar a Jesus: o que é que o Senhor diz sobre mim e a minha vida, Senhor? Irmãos, se não começarmos a encarar a nossa vida, tudo o que somos e fazemos, do ponto de vista de seu fim, isto é, do ponto de vista de Deus, então, necessariamente, cairemos em ilusões sobre nós e a nossa situação, como aconteceu com Laodiceia. Por quê, irmãos? Porque existia uma diferença muito grande entre aquilo que a igreja de Laodiceia pensava ser, daquilo que ela realmente era. Laodiceia foi tomada pelo perigo do auto-engano da sua condição espiritual. O que devemos fazer? Se o diagnóstico é este, quando olhamos para as nossas vidas. Eu sempre digo à minha esposa, às vezes ela me faz certas perguntas a respeito de certas atitudes que eu tomo como pastor da igreja, e muitas vezes eu tenho respondido a ela: olha, se eu não puder cumprir o que a Bíblia diz, se eu não encarnar os mandamentos de Jesus Cristo e colocá-los em prática, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Quando Jesus diz que eu tenho que amar o outro, que eu tenho que perdoar o outro, que eu não posso bisbilhotar na vida do outro, que eu devo respeitar as autoridades espirituais constituídas sobre mim. Se eu simplesmente colocar em comportamentos certos textos da Bíblia, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida espiritual. Irmãos, devemos ter um coração sincero, humilde, dependente de Deus, posto que sem Ele nada somos e nada podemos fazer, e o melhor da nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante do Senhor. Vamos confessar a Ele o nosso auto-engano sobre a nossa condição espiritual. Mas, irmãos, Ele faz um outro diagnóstico. Ele disse que ainda havia cura para a igreja. Por quê? Ele viu uma igreja que poderia se arrepender. Está no versículo de número 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não nos enganemos com Deus. Esse Deus, esse mesmo Deus que nos ama, é o mesmo Deus que nos repreende e castiga. Mas o seu castigo é motivado pelo amor, porque Ele quer que vejamos nossa verdadeira situação, e essa situação só Ele pode nos mostrar. E dele, como diz o texto sagrado, nós vamos receber o colírio
para que possamos ver o que é ilusão e o que é verdade em nossa vida. Dele, e somente dele, ele faz nos enxergar. Aconteceu um fato interessante. Eu fui no banheiro que tem aqui no fundo. Eu tinha que fazer alguma coisa quando cheguei no escritório, esqueci. Voltei, falei, pastor, eu vim fazer uma coisa aqui e esqueci. Voltei aqui para o púlpito. Aí depois, falei, vou voltar lá, eu preciso fazer isso para lembrar das coisas. Eu falei, eu vou voltar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Aí eu me lembrei. Eu saí lá do púlpito para lavar os óculos. Mas acontece uma coisa interessante. Eu tiro os óculos para lavar e não enxergo direito onde está sujo. Não é? Mas uma coisa eu digo para você. Quando Jesus limpa as nossas lentes espirituais, a cegueira acaba. O colírio dele permite nos ver como nós somos. Ver o que é ilusão e o que é verdade em nossa vida. Agora podemos arrepender-nos, porque ele nos diz, sê zeloso e arrepende-te. Ele é o único e verdadeiro Salvador, só Ele pode nos ajudar. Irmão, vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, toda a nossa honestidade, toda a nossa cultura, nada nos ajuda se não recebemos as vestes brancas da justiça dEle. Estaremos nus perante Deus. E antes de toda a nossa riqueza própria, antes de tudo que nós julgamos ter e poder apresentar, o que na verdade é uma grande ilusão, Ele nos oferece verdadeira riqueza, porque Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Isto é, se encher da vida de Cristo em nós, na oração, na leitura da palavra, na vida devocional, na prática da santidade. Alguém afirmou com muita propriedade que desgosto e amor andam juntos. Porque Jesus Cristo estava desgostoso com aquela igreja, no alto engano daquela igreja. Mas Cristo não desiste da igreja. Cristo não desiste de você, Cristo não desiste de mim, Cristo não desiste de nós. Apesar da condição daquela igreja, Ele a ama, antes de revelar o seu juízo, vomitar da sua boca, Ele demonstra a sua misericórdia, quando Ele diz, repreendo e disciplino aqueles que amo. Disciplina, irmãos, como ato de amor. Precisamos entender que a base da disciplina é o amor. Porque Ele ama disciplina. Porque ama, chama ao arrependimento. Porque ama, nos dá oportunidade de recomeçar, porque ama, está disposto a perdoar-nos, não importa a condição espiritual na qual podemos estar, Ele é fiel para nos perdoar e restaurar. Irmãos, Laodiceia estava a ponto de ser vomitada, mas ainda não tinha sido. Ainda dava tempo de se arrepender. A disciplina
é para nos trazer de volta ao arrependimento, para que assim possamos nos enriquecer das verdadeiras riquezas espirituais que Ele nos oferece. Gozarmos de sua comunhão, como diz o versículo 20, do seu reino celestial, como diz o versículo 21. Que Jesus veja, ao olhar para as nossas vidas, que somos crentes fervorosos de espírito. Concluindo, o que nós vimos nesta noite? Vimos, irmãos, que Jesus é aquele que tudo vê, que conhece tudo, conhece todos os nossos caminhos, sabe o que acontece dentro desta igreja, conhece você que está aí sentado neste banco, sabe de tudo que você faz. Ele, passeando por aquela igreja, visitando aquela igreja, diagnosticou o estado de saúde daquela igreja. Era uma igreja morna. Ele repreende a sua comunidade. Há cristianismo, querem ser cristãos e acham talvez que são bons cristãos, mas o que o Senhor vê é um cristianismo morno, um cristianismo bem temperado, um cristianismo que não exige sacrifícios e que, no fundo, nos deixa assim mesmo como somos. É aquele cristianismo e que nós ouvimos as mensagens exortativas, aquilo que de errado nós fazemos e que não podemos continuar fazendo, mas estamos satisfeitos. Às vezes, irmãos, as mensagens se tornam aquele momento de uma cartaz espiritual. Eu fico preocupado quando, viu, pastor, um crente em Jesus chega para mim e fala assim: o senhor não fala de pecado mais na igreja, o senhor precisa falar mais do pecado. E eu fico preocupado. Porque muitas vezes a pessoa está me dizendo isto, é porque ele está em pecado, aquele pecado que ele já não consegue mais se livrar dele, e ele precisa ouvir o pastor falando do seu pecado, para que ele, naquele momento do culto, entre numa cartaz espiritual, que vai apenas fazer efeito naquele momento, e que quando ele sair do templo, ele continuará o mesmo, e continuará cometendo o mesmo pecado. Cristianismo sem sal, cristianismo que não existe sacrifício, doação, cristianismo sem ardor, sem entusiasmo, sem coração. E isso é intolerável aos olhos do Senhor. Segundo, vi uma igreja equivocada a respeito da sua realidade espiritual. Vou dizer uma coisa para vocês: nós não estamos isentos da tentação de iludir-nos a nós mesmos e a outros sobre a nossa situação, julgando estar tudo em ordem conosco e de termos tudo, e na realidade nós somos infelizes, pobres e cegos, como aquele fariseu que se achava a última bolacha do pacote, lá daquela parábola que Jesus Cristo contou. Porque, irmãos, excluímos de nossa vida aquele que unicamente pode tornar-nos ricos e felizes e dar-nos tudo: Jesus Cristo. Estou rico, nada me falta. É a atitude daquele cristianismo que se contenta com aquilo que tem ou julga ter. Cristianismo saturado e abastecido, que já sabe tudo a respeito de Deus e que não sente que sempre lhe falta o principal, lhe falta o melhor. O que só teremos se sempre nos for dado de novo por Jesus Cristo. Eu já contei para vocês a história que aconteceu comigo em Uberlândia, quando uma ovelha chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou dar um tempo,
porque as suas mensagens não me fazem mais efeito, nenhuma mensagem nessa igreja me faz efeito, porque, pastor, eu conheço todos os textos bíblicos, eu conheço todas as mensagens bíblicas. Moral da história. Por causa disso, passou mais de 15 anos, muito mais. Eu tenho 36 anos de ministério. Que isso? Mais de 25 anos fora da igreja. Voltou, deve ter uns 6 anos que ele voltou para a igreja. Por quê? Porque ele estava como Laodiceia. Terceiro lugar, vimos que ainda há cura. Jesus Cristo viu que aquela igreja poderia se arrepender. Ele pronuncia uma sentença dura, porque ele está presente nesta comunidade. Ainda ele fala, o Senhor, e por isso a palavra da mais grave e dura sentença é ainda a palavra que oferece graça e perdão. Não é ainda a última palavra, mas tudo importa que agora, hoje, enquanto ainda ouvem a palavra do Senhor, reconheçam a sua situação perante Deus, que vençam aquele cristianismo de nome, que só é uma fachada, mas ao qual falta o principal, Cristo mesmo, aquele cristianismo que ainda sabe alguma coisa de Jesus Cristo e talvez ainda saiba falar e dizer belas palavras sobre Ele, mas Cristo deixou de ser aquela realidade sem a qual não podemos viver. O crente autêntico, genuíno e verdadeiro, ele sabe que não pode viver sem Jesus Cristo. O crente autêntico e verdadeiro, ele sabe que ele precisa ser Jesus Cristo para o outro, para o próximo, para o que está do seu lado. Irmãos amados, precisamos vencer esse cristianismo formal, satisfeito consigo mesmo. Cristianismo que na realidade não necessita de Cristo e na prática vive sem Ele. Termino a mensagem com o versículo 22, que eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.